Fala galera, tudo bom? Eu sou o Rony, eu sou au pair nos Estados Unidos e decidi começar a criar uma série de vídeos para ajudar os au pairs masculinos a encontrar mais informação. Então, meu nome é Rony, como eu já disse, eu tenho 23 anos e agora eu vou falar da minha agência, do processo, como funcionou, das famílias e dos Skypes que eu tive e todo o processo até chegar aqui. Minha agência do Brasil foi IASG e a agência nos Estados Unidos foi Interexchange. Por que eu escolhi essa agência? Na verdade, só escolhi essa agência porque era perto da minha casa, foi onde era o IASG do Brasil que eu estudava, então foi muito mais fácil para mim. Eu só tive que entrar lá, perguntar como funcionava, e daí eu fiquei sabendo de tudo e já entrei pela agência, paguei o que eu tinha que pagar, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Paguei $730, mas foi em torno de R$2.000. O que eu precisei preencher? Todo o meu application, o que todo mundo já sabe que você tem que fazer. Você posta as suas fotos, você posta toda a sua vida praticamente, todas sobre a sua família, seus irmãos, pais, mãe, que mais? Deixa eu procurar aqui. Seus estudos, direção, tudo que você já fez, a sua vida de curso, todas as suas habilidades, e você tem que comprovar as horas com as crianças. Os cuidados infantis com a Interexchange, por exemplo, são 1.000 horas. Mas, por exemplo, a Cultural Care cobra mais horas com esportes, então isso vai depender de agência para agência. O mínimo são 1.000 horas, então você tem que provar. Não pode ser com família, mas também não depende de ser com esportes e não depende de ser com alguma empresa. Então, se você prestou algum serviço, cuidou de uma criança com uma família, já tá valendo. Você pega os papéis, preenche da forma que você cuidou da criança, coloca o nome da criança e os pais vão lá e assinam. Com a Interexchange, se a família não fala inglês, você vai escrever tudo em português e depois vai traduzir. Então você vai entregar 2 formulários, o português e o inglês. É tudo super simples, você só tem que fazer esse processo, que é uma parte burocrática, é chato, mas se você for olhar não tem tanto trabalho. Quantas famílias eu tive no perfil? Eu tive várias famílias no perfil, não sei, tive bem mais de 10, talvez umas 20. Mas na Interexchange a família não é obrigada a falar com você. Eles podem pegar vários perfis de uma vez e falar apenas com os au pairs que eles acham interessante. Quando eles pegam seu perfil, você tem acesso ao perfil deles. Você pode mandar mensagem, você pode conversar, mas eles não são obrigados a responder ou sequer falar com você. E depois de 7 dias, ou se eles decidirem isso antes, eles podem sair do seu perfil. E daí você não tem mais contato com eles, você não consegue mais enviar mensagens, porque as mensagens são enviadas através do site da Interexchange. E como a família não tem mais o seu perfil, e você não tem mais o perfil dela, esse contato já não existe mais. Eu tive 3 famílias. A primeira família era uma família judia de Nova York. Eles eram bem legais e tudo mais. Nós tivemos 2 Skypes. O primeiro Skype foi com o pai e o segundo Skype foi com o pai e com a mãe. Eles eram bem legais, era tudo muito legal, 2 crianças. E eles já deixaram claro que eu tinha que trabalhar muito, mais do que 45 horas. Eu estava disposto, mesmo que eles eram kosher e tudo mais. E daí na resposta dela, ela disse que preferia deixar meu perfil livre, que ela estava conversando com outras pessoas, mas que tinha gostado de mim, que a minha energia era boa e tudo mais. E daí não deu certo. A segunda família que eu tive no meu perfil foi com um pai solteiro, com 3 crianças. Tudo muito bom, tudo muito legal, mas ele tinha apenas um carro. Ele mora no interior de Nova York, bem interior. Não tem transporte público, não tem metrô, não tem trem, que vamos dizer que me dê acesso para Manhattan. Ele disse para mim que o carro era dele, então eu poderia usar o carro no dia de semana, durante a semana, porque ele estaria trabalhando. Porém, no fim de semana o carro é dele, então ele ia querer ficar com o carro e eu não ia ter carro. Levando em consideração tudo isso, como que eu vou estudar se eu vou ter que trabalhar o dia inteiro? E à noite ele está em casa, então se ele quisesse usar o carro eu não poderia usar. Como que eu faria para ir para a escola? É uma situação bem complicada. E daí entra a questão do desespero, você quer ir ou você não quer ir? Você está deixando uma família
E pra homem realmente é mais difícil. Eu fiquei 10 meses online, então qualquer pouca coisa que poderia vir como uma oportunidade era muita coisa pra mim. E daí eu decidi que eu não queria, porque eu preferia ficar no Brasil do que passar aperto ou trabalhar demais ou ser infeliz num lugar que eu nem sabia onde que eu poderia estar. Porque, sei lá, eu entrava no Google e só me mostrava uma cidade no meio do nada, que parecia que não tinha nem telefone. E uma família entrou no meu perfil, foi a família que eu tive match, eu tive 2 Skypes com essa família. Assim que eu vi o perfil deles, eu já achei eles muito legais, mais do que eu já achava das outras famílias. Daí no nosso primeiro Skype eu fiquei uns 40 minutos ou 1 hora, ou muito mais do que isso, conversando com a mãe. E as crianças pegaram o iPhone e andaram pela casa, e foi muito engraçado e tudo muito legal e tudo mais. Daí eu conversei com a mãe já me mostrou o quarto. Essa é a sua janela, essa é a sua cama, que é o quarto que eu tô hoje. E eu já me senti em casa. E daí o pai me ligou no Skype um belo dia e a gente conversou por 5 minutos. No dia seguinte, uma pessoa do Brasil me ligou, conversou comigo, que já era uma au pair que eles tiveram, e ela me fez várias perguntas, a gente conversou durante um tempo, e daí eu acredito que ela conversou com o pai. Num domingo à noite eu recebi o convite de match, se eles queriam fechar comigo e tudo mais. Então eu tive match praticamente em 2 semanas, contando a partir do primeiro Skype. O processo de match não é demorado, se a família gostar de você, eles vão gostar de você. Se eles não gostarem, eles apenas vão falar que não, e o prazo máximo não passa de 2 semanas e meia, vamos dizer assim. Não tem como demorar mais que isso, é tudo muito rápido. Como funciona depois do match? A agência prepara os seus papéis, daí eles já postam no site as suas informações, por exemplo, a sua taxa service, que é a numeração que você precisa para solicitar o visto. Então assim que você tem esse número, você já pode solicitar o visto, que facilita muito sua vida. Você não tem que esperar os papéis chegarem. Daí o perfil muda, você já tem acesso a todas as informações da família, como nome e endereço dos pais, lugar que você vai morar, você já tem mais informações que você não tinha antes. A sua coordenadora local também já é acessível, você já tem mais informações sobre o seu cluster e onde que você vai ficar e tudo mais, e como vai funcionar na sua parte lá, qual é o seu primeiro cluster meeting, aonde é e como tudo vai ser, você já fica bem informado. E daí você recebe os livros do treinamento, que são o pack que a agência manda para você dos Estados Unidos. Chega na sua casa os livros do treinamento. Na Interexchange você tem que responder uma série de perguntas, e daí você tem que entregar esse questionário também na primeira semana. Assim que você chega, você já tem que entregar o questionário. Você tem que fazer um projeto, colocar onde você mora e falar um pouco da sua área, porque supostamente o au pair não é apenas trabalho, é um intercâmbio cultural. Trazer um pouco da sua cultura para a casa que você está indo. Você tem que entregar na primeira semana também. Sobre as passagens, muita gente me perguntou também. As passagens são muito simples. Você vai receber apenas um voucher no seu e-mail. É apenas um papel que você imprime com a sua reserva. Daí como funciona na Interexchange? Eu sou do Espírito Santo. No Espírito Santo não tem aeroporto internacional. Então você tem que escolher o aeroporto mais próximo da sua casa, o que vai ser mais barato. E não faz diferença, você escolhe o que você quiser. Vamos dizer que eu escolhi São Paulo. E daí eu vou ter que pagar a passagem Espírito Santo, São Paulo, e daí o voucher, e chegando em São Paulo eu apresento o voucher, eles vão imprimir o meu cartão de embarque, e daí eu vou embarcar. O único problema que eu tive é que isso chegou pra mim talvez 2 semanas antes, ou 1 semana antes de eu embarcar para os Estados Unidos. O que complica muito, porque se você for comprar uma passagem de deslocamento entre estados, você precisa comprar com antecedência, então você vai gastar menos. Eu acredito que pro primeiro vídeo tá bom. A gente já deu uma introdução boa do que é o au pair e o que é a Interexchange. Eu posso falar muito mais da agência, vocês podem deixar umas perguntas, alguma informação para eu ter uma direção do que vocês querem saber. Eu posso falar também mais sobre o IASG ou sobre as agências do Brasil, que, sei lá, pra mim não faz diferença, mas pra muita gente talvez
é uma informação bem válida. E os próximos vídeos eu vou fazer sobre aqui em casa, que tá nevando pra caramba hoje, que eu não aguento mais esse inverno que não tem fim. Que amanhã já é primavera, mas hoje tá nevando. Não tem explicação esse tempo. Vou falar sobre carro, que é uma das coisas que muita gente tem dúvida, carteira de motorista no estado de Nova York também. Sobre cozinha, lavanderia e rotina. E daí mandem dúvidas, assinem o canal. Vamos ver o que dá. Valeu?